Olá, este é Resenha, um programa da TV Mackenzie Digital. E o que nós fazemos aqui é conversar sobre ideias que estão em livros ou filmes do momento e, de repente, de antes desse momento também. Hoje nós temos aqui um livro muito interessante. Encontrei Jesus numa festa de Israel. E para falar sobre as ideias deste livro, convidamos o Fernando Arantes. Obrigado, Fernando. É bom estar aqui, Cláudio. Daqui a pouco a gente vai falar, então. As festas de Israel não exigiam que Israel negociasse com Deus. Foram instituídas depois de os israelitas terem sido libertados da escravidão do Egito pela graça maravilhosa de Deus, remidos por essa graça para ser seu povo especial. O propósito das festas era ajudar o povo a olhar para frente, conferir à vida um sentido futuro, apontar inexoravelmente para o Messias que cumpriria tudo que as festas retratavam. Cada festa era um tipo do Messias. Certas notícias trazem mudanças. As boas novas de Jesus, o Messias, mudaram tudo. Bem, cá estamos e o livro, como nós dissemos, é Encontrei Jesus numa festa de Israel. Fernando, esqueci de dizer, o autor é John Sittema, meu amigo. Fernando, que festas são essas? Onde é que a gente encontra informação sobre elas? Cláudio, esse livro foi escrito para nos mostrar a importância que essas festas judaicas têm para nós hoje, para nós cristãos. Não são festas da atualidade, são festas antigas, é isso? São festas da antiguidade, mas ainda celebradas com grande ênfase. Todas elas? Todas elas, entre o povo judeu especialmente, porque foram festas que Deus instituiu quando Deus legislou para o povo dele, deu ao povo dele a sua lei. E é muito interessante o fato que Deus não tenha dado apenas preceitos, ordens, mas Deus instituiu uma festa, ou melhor dizendo, um ciclo de festas. Quer dizer que as festas faziam parte das determinações de Deus para o povo? Deus mandou festejar, é isso? Exatamente. Deus convidou o povo dele para a festa. Que coisa boa. Mas para quê? O que significava isso? Bom, Cláudio, o calendário judaico, diferentemente do nosso calendário, é um calendário lunar. Portanto, os dias e os meses do calendário hebreu é regido pelos ciclos da lua. E Deus, então, estipulou como deveria ser o ano judaico. A marcação das luas. O mês começa com a lua nova. Todo novo mês se inicia com uma lua nova ou lua cheia? Lua nova. Lua nova. A lua nova inicia o mês. E dentro dessa estipulação de Deus, do fato de Deus ter dito que deveria ser assim, Deus instituiu também que esses meses fossem orientados, marcados por festas. E cada uma dessas festas que Deus instituiu, cada uma delas tinha um sentido, tinha uma razão de ser. Quais eram essas festas? Deus estipulou 7 festas para que fossem celebradas pelo povo dele. Quer dizer que tinha algum mês que pulava sem festa. Certamente. Ninguém é de ferro, né? Certamente.
E dentre essas festas, 3 delas obrigatoriamente demandavam uma peregrinação para o centro religioso. 3 delas obrigatoriamente pediam que as pessoas saíssem de suas casas. E fossem a Jerusalém. No caso, Jerusalém, quando elas passaram, Jerusalém passou a ser a capital, o centro religioso, o centro político de Israel. Antes era para onde? Antes eles celebravam essas festas onde o tabernáculo estava. Ok. Antes de Jerusalém se tornar o centro e, posteriormente, o próprio templo ser construído por Salomão. Mas o fato é que as pessoas deviam ser orientadas e deveriam se dirigir para a presença de Deus, que era representada antes do templo pelo tabernáculo, né? E onde o tabernáculo, o templo móvel, né? O templo móvel. Onde o tabernáculo estava, para lá as pessoas deviam se deslocar. Mas voltando à sua pergunta sobre quais festas eram essas. O ano começava no mês de Nisan. Então, a primeira festa... Nisan corresponde a abril, uma coisa assim? Março, abril. Março, abril. Março, abril. E a primeira das festas, então, era celebrada no dia 14 desse mês. Era a festa da Páscoa. No dia 15, era celebrada a segunda festa, chamada Festa dos Pães Asmos, ou Ázimos, conforme alguns traduzem. A terceira festa era chamada Festa das Primícias. Tudo junto. Festas que eram seguidas. Então, para essas o povo tinha que vir? Essas eram festas em que demandavam a peregrinação até Jerusalém. Como essas festas eram celebradas em dias seguidos, 14, 15 e 16 de Nisan, o povo peregrinava e celebrava essas festas assim de uma vez só. E eram essas 3 juntas? As festas primeiras. Juntas. As primeiras 3 festas que deviam ser celebradas. Muito bem, depois dessas festas, 50 dias depois da celebração da Festa das Primícias, uma outra festa, chamada Festa de Pentecostes. Também conhecida como Festa das Semanas, porque elas tinham essa marcação. Após a festa de Pentecostes, o povo também devia celebrar a festa das trombetas. Mas antes da trombeta, a festa de Pentecostes também tinha uma duração estendida como as 3 primeiras? Também, a festa de Pentecostes também era uma festa longa, durava vários dias, e ela lembrava ao povo de Deus, ao povo eleito, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam viver. A festa das semanas era uma festa que eles agradeciam a Deus por Deus dar a eles o sustento, e também era conhecida como uma festa de colheita, né? E depois é que vinham as trombetas. Depois dela vinha a festa das trombetas. E o que eles faziam nessa festa? Eles tocavam trombetas. Tocavam trombetas, faz sentido. Trombetas com várias tonalidades. E ao tocar essas trombetas, eles se lembravam do anúncio de Deus, da palavra de Deus. A proclamação, uma coisa assim. A proclamação da lei de Deus, da orientação que Deus havia dado a eles. Esse era um significado importante naquela festa, né? Depois da festa das trombetas, tinha o dia da expiação. Bastante tempo depois, eles celebravam esse dia, que era aquele dia especial quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. É o Yom Kippur. É exatamente isso. O dia da expiação é a tradução da expressão hebraica que você acabou de dizer. E depois do dia da expiação, havia a festa dos tabernáculos. Uma festa na qual eles habitavam em cabanas, em barracas, lembrando a viagem que eles fizeram do Egito para 40 anos no deserto. Exatamente. Agora, eles habitavam em cabanas nessa festa das cabanas. Isso. Mas eu fico imaginando como era a hospedagem deles nas outras ocasiões em que saíam daqueles cantos todos do país, de tribos distantes até, não é? Sim. Para vir onde quer que estivesse o tabernáculo ou depois para Jerusalém. Imagino que era um acampamento também aquilo, não?
certamente havia essa situação, as pessoas viviam assim. A cidade de Jerusalém, quando se tornou a capital, quando se tornou o grande centro religioso de Israel, era uma cidade que tinha um determinado número de habitantes, mas que na época das festas ficava super lotada. A tal da população flutuante, começou essa ideia lá, né? Ou até antes mesmo. Mas era uma cidade que não tinha como comportar tanta gente por um período de tempo que, em geral, as pessoas ficavam em Jerusalém por 7 dias para essas festas de peregrinação. E então, realmente, era uma demanda grande. Mas o que é muito interessante é o fato de nós lembrarmos que Deus não apenas instituiu leis, mas Deus fez com que essas leis fossem celebradas. E é importante também notar o fato de que, enquanto naquele tempo os povos tentavam apaziguar os seus deuses, tentavam comprar favores dos seus deuses, o Deus de Israel foi um Deus que agiu e, depois de agir em amor e graça, instituiu a sua lei e as suas festas, que deviam ser celebradas. Vamos falar um pouco mais sobre isso, com certeza. No próximo bloco, a gente volta daqui a pouco. Voltamos com Resenha, este programa da TV Mackenzie Digital, falando aqui hoje sobre as ideias deste livro Encontrei Jesus numa Festa de Israel, de John Sitteman. E o Fernando Arantes está nos explicando aqui. Ele nos contou quais eram as festas. E ele terminou o outro bloco mostrando o fato de Deus se preocupar em dar as suas leis, mas também as suas festas, o que era um contraste com a religiosidade dos pagãos que viviam ali em torno de Israel, que tinham que temer o seu Deus. É claro que Deus é para ser reconhecido como Deus, mas não é só nos momentos religiosos que a gente vai ver que Deus é Deus. Parece que é uma ideia forte aí, não é? Vamos falar um pouco sobre o que acontecia nessas festas. O que eles faziam lá? Como é que eles festejavam? Isso. Cada uma dessas festas tinha a sua própria característica. E, por exemplo, a festa da Páscoa, que foi instituída por Deus no dia em que eles se preparariam para deixar o Egito. Essa foi, então, a primeira festa? Isso mesmo, Cláudio. Deus instituiu a festa da Páscoa quando o povo de Israel estava se preparando para deixar o Egito. Eles deveriam se reunir, matar um cordeiro. Se a família fosse pequena, deveria unir-se a outra família. E eles deveriam celebrar e se preparar para a viagem que fariam. E realmente, Deus instituiu essa festa e depois normatizou como essa festa deveria ser celebrada. Ao longo dos anos. Ao longo dos anos, depois de dar a sua lei. Então, essa celebração deveria ser perpetuada. E todas as outras festas, cada uma delas tocava numa área específica do relacionamento de Deus com Israel. No caso da Páscoa, qual era? A Páscoa celebrava a graça de Deus que liberta o homem da escravidão. Eles tinham sido libertos do Egito. Exatamente. Passaram lá cerca de 400 anos naquela terra. Os primeiros anos nós sabemos que foram anos de prosperidade, anos tranquilos, mas depois, com as mudanças na corte de Faraó, o povo começou a ser oprimido e perseguido. Deus os ouviu nas suas lamentações e nas suas orações
e proveu para eles um libertador. O que nos leva ao ponto central das festas, como nós cristãos as entendemos. O libertador, Jesus Cristo. Vamos falar disso no terceiro bloco, tá? Tá certo. Vamos falar das festas agora. O que cada uma festejava, como festejava. Você falou da Páscoa. Falei da Páscoa. A festa seguinte, que era celebrada no dia seguinte à Páscoa, é a festa dos pães asmos. Uma festa que lembrava a providência de Deus. Pães sem fermento, é isso? Pães sem fermento. O que significa exatamente fazer um pão que não cresce, um pão chato, um pão é chato praticamente mesmo, sem chato. gosto, um pão sem fermento. Isso apontava para algo no futuro. O fermento tornou-se, mais adiante, de certa forma, um representante do erro, do pecado, da coisa ruim, do mal. Agora, existia um elemento químico a partir do qual se fazia essa representação. Como é que era esse fermento para ele poder ser usado como elemento do mal? Como representação do mal? O fermento, quando é colocado em pequena porção, em uma massa, ele se propaga e ele leveda, ele influencia toda a massa. Ele altera a substância daquela massa, exatamente. Isso deveria ser deixado de lado, mesmo porque aquele pão sem fermento, ele é um pão que durava mais tempo e podia alimentar as pessoas por mais dias. E era um pão que não ia se estragar com tanta facilidade quanto o pão fermentado certamente estragaria. Então, esse era o significado dessa festa. A festa seguinte, a terceira festa, que era celebrada ato contínuo com as outras duas, a festa das primícias. No deserto eles não plantaram, eles não colheram, então essa festa não tinha razão para ser celebrada durante a peregrinação do deserto. Mas quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam se lembrar desde a primeira colheita que Deus era bom, que Deus havia sustentado a eles na história deles e Deus estava comprometido em continuar sustentando o povo dele. Então, quando eles fossem ao campo e colhessem o primeiro feixe da plantação, eles deveriam tomar aquele feixe e consagrar aquele feixe em adoração, em gratidão e em louvor a Deus. A primícia, então, significa isso, o primeiro fruto. O primeiro fruto. O primeiro feixe, o primeiro fruto. O Deus que os libertou, o Deus que os sustentou na jornada do deserto, é também o Deus que nos sustenta diariamente quando nós semeamos, cuidamos e colhemos. Tá certo. Nesse ciclo. São muitas festas cheias de significado. Vamos continuar falando daqui a pouquinho. Fique conosco. Até já. Voltamos com resenha, falando sobre o significado das festas de Israel. E o Fernando estava nos explicando o que acontecia em cada uma, o que significava. O que mais temos nessas festas, Fernando? Terminada a festa das primícias, 50 dias depois, o povo era convocado a celebrar agora a gratidão a Deus por toda a colheita. A festa chamada de Pentecostes. Essa festa era celebrada por todo o povo quando eles adoravam a Deus em gratidão por Deus ser o sustentador deles. Mas não apenas o sustentador no sentido físico, do alimento físico, mas o sustentador no sentido espiritual também. Porque a tradição diz que a lei
de Deus foi concedida a Moisés nesse tempo, nesses 50 dias desde a celebração da Páscoa. 50 dias depois, eles chegaram ao pé do Monte Horebe, ou Monte Sinai. E lá receberam. E lá Moisés subiu e Deus os alimentou com a palavra dele, com a sua lei. E depois que eles celebravam a festa de Pentecostes, algum tempo depois eles celebravam também a festa das trombetas. Essa festa das trombetas lembrava a proclamação de Deus. Enfatizava de novo. A palavra, a presença da palavra de Deus entre eles. Interessante, Cláudio, que todas essas festas eram marcadas por um tom alegre, todas elas. Era festa mesmo, né? Festa, muita comida, bebida, as pessoas se abraçavam, festas que tinham esse tom alegre. Interessantemente, a próxima festa, a festa chamada o Dia da Expiação, era uma festa para chorar. Não era uma festa para sorrir, uma festa para chorar. Uma festa quando as pessoas lembravam-se de quem eram. Do seu pecado. Do seu pecado, do mal que traziam, das guerras que produziam interna e externamente. E Deus, então, instituiu essa festa para que nós não nos iludíssemos com respeito a uma realidade que todo ser humano deve entender. Quem nós somos. Quem né? somos nós, exatamente. Então Deus instituiu essa festa, a festa do choro, a festa do dia da expiação, quando um cordeiro seria sacrificado, simbolicamente e apontando para o autor do sacrifício que realmente poderia perdoar todos os nossos pecados e mudar de fato a nossa vida. Jesus Cristo. Então essas eram as festas e seus conteúdos. Agora, esse livro tem esse nome aí, Encontrei Jesus numa festa de Israel. Bem, quando a gente lê os evangelhos, vê que Jesus de fato participou das festas, nas ocasiões em que esteve lá em Jerusalém. Isso. Não é? Alguém deve ter encontrado Jesus numa dessas festas. Mas como é que a gente pode encontrar Jesus numa festa de Israel? Qual é o sentido pretendido por esse John Sittemann? O que ele quer dizer com isso? Bom, o autor, ele faz uma descrição histórica das festas e mostra como cada uma dessas festas apontava diretamente para o Redentor, para Jesus Cristo. Quer dizer, havia um significado para eles lá, mas um significado também adiante. Isso mesmo. E ao fazer isso, ele faz de maneira muito clara e até mesmo brilhante. Interessante que o autor faz assim um resumo da Bíblia, dizendo que, assim, em rápidas palavras, a Bíblia pode ser resumida em 3 palavras ou em 3 eventos. Criação. A Bíblia nos fala que o mundo e o universo no qual nós existimos é criação de Deus, não está aí por acaso. Mas a Bíblia também nos fala do problema que há no universo e na criação, que os teólogos chamam de a queda. Isso. O pecado. O pecado entrou na história do homem, o pecado entrou na história da criação. E Deus proveu, então, providenciou uma nova realidade, uma nova história, redenção. Seria criação, queda e redenção. São esses os 3 referenciais. Os 3 referenciais maiores que o autor usa aí. Muito bem. E dentro desses referenciais é que ele nos fala o contexto dessas festas e como cada uma dessas festas prometia a redenção. Como os judeus, ao celebrarem aquelas festas no passado, de fato estavam celebrando a promessa da redenção. Gosto muito de uma frase que o autor coloca logo no começo do livro. Ele diz o seguinte: algumas notícias mudam alguma coisa, mas Jesus Cristo muda todas as coisas. Gosto muito dessa frase porque, quando colocada no contexto da análise que ele faz das festas, ele mostra como todas as coisas têm a ver com Cristo. A vida toda de uma nação, que era o caso o que as festas celebravam, não é?
Isso. E agora ele está mostrando uma dimensão maior, que seria a vida toda de toda a gente. Exatamente. E Jesus Cristo celebrou essas festas. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de João está estruturado em 3 Páscoas. Quando você lê detidamente o Evangelho de João, você vai perceber claramente isso, que depois As festas. que Jesus foi batizado no Rio Jordão, os eventos que marcam os 3 anos de atividade messiânica de Jesus Cristo estão balizados pela celebração de 3 Páscoas, que ele certamente celebrou em Jerusalém, conforme o evangelista João nos ensina. Cada uma dessas festas, então, aponta para um caráter de Jesus Cristo, para algo que Jesus Cristo fez. Seria o caso da gente reler essas... Quem já leu? Quem já leu? Sobre as festas lá no Antigo Testamento, voltar e reler com essa perspectiva. Eu tinha visto Jesus aqui, ele estava nessa festa, eu não tinha nem notado. Não é? Seria uma maneira, a maneira correta, a maneira melhor informada da gente reler essas festas, essas histórias sobre as festas. Né? Eu penso que é muito instrutivo só o imaginar Jesus Cristo no Antigo Testamento. E algumas vezes lá nos evangelhos ele mostra que ele estava lá, sim. Né? Exatamente. E agora com essa nossa conversa a respeito desse livro, a gente vê como ele estava lá no Antigo Testamento todo, né? Que era a escritura que eles tinham, e como ele estava particularmente nas festas de Israel. Isso mesmo. Então, segundo o autor, e você vai constatar, segundo o Antigo Testamento e segundo a instituição dessas festas, dá para encontrar realmente Jesus numa festa de Israel, qualquer uma delas mostrando algum aspecto de quem ele foi e o que ele fez. Exatamente, Cláudio. Maravilhoso. Se você tiver alguma sugestão a fazer quanto a alguma ideia, algum livro, algum filme que a gente possa discutir aqui, escreve para a gente. resenha@mackenzie.br. Por enquanto, e até a próxima. Obrigado.